gente tivesse dois profissionais chaves dentro do arquivo. Um músico, porque sem música você não tem conteúdo, você não entende o conteúdo. E eu achava que também deveria ter um profissional da área de arqueologia, biblioteconomia, porque sem esse profissional você não cuida do seu material, você não faz a gestão correta dele. O músico não está preparado para isso. Ninguém te dizia da Orquestra de Campinas e ele sempre pedia para eu falar na frente da sala como que era que a gente tratava os materiais. Como que você faz uma partitura para a orquestra? Porque o músico, o compositor, ele precisa saber que na hora que ele for cavar as partes, ele precisa pensar nas viradas de página. Ninguém pensa. Durante esses anos, alguns compositores e arranjadores que circularam pela Sinfônica de Campinas, eu sempre pedia, devolvia o material e falava: faz isso aqui, pelo amor de Deus. Como é que eu vou colocar 4 páginas sem uma virada? E dava para articular, né? Uma edição mais bem feitinha. Então, esse é um trabalho nosso também dentro do arquivo. Então, precisa ser música, precisa entender de transposição, precisa entender, né, as peculiaridades ali da parte musical. Só que a gente também precisa entender de gestão documental, a gente precisa entender de preservação. Em determinado momento da minha carreira, eu fui fazer um curso de pequenos reparos aqui na Casa Guilherme de Almeida, com a Marlene Lac. E era pequenos reparos em documentos. Para mim aquilo foi incrível. Por quê? Eu vi o quanto a gente tratava mal as partituras. Quanto aquele material, ele ia ter uma vida útil muito menor. Consequentemente, então, gasto de dinheiro. Para uma orquestra pública, isso é muito sério. Porque se toda vez que eu tiver que refazer material, porque eu não guardei direito, porque eu não perdi o material, eu estou gastando dinheiro público, no meu caso, à toa. Então eu comecei a buscar mais esse conhecimento, até que em determinado momento eu achei um curso online, um EAD, uma pós em especialização em arqueologia, e eu fiz essa pós, eu inclusive partilhei naquela época no grupo de arquivistas aqui, alguns colegas também fizeram, e para mim foi muito importante, porque eu tive certeza que a gente não cuidava direito do material. Então, algumas coisas consegui aplicar, já vinha aplicando, porque eu fazia algumas pesquisas fora, e outras eu consegui trazer depois. Né? Mas eu acho que a falta de conhecimento na área de gestão documental, de gestão da informação, faz muita falta pra gente. Porque somos músicos. A maioria das vezes é um músico da própria orquestra que faz aquilo. E aí é só colocar a partitura depois um monte de saquinho e guardar numa caixa? No quartinho de casa? Como é que funciona, né? Essas, assim, orquestras menores. As orquestras maiores, elas têm uma sala adequada para guardar material? Eu tive um momento em que tiraram o arquivo, porque é assim, né? Tiraram a gente dentro de 2 salinhas menores e debaixo de uma escada. O arquivo ficava embaixo de uma escada na parte dele. Poeira, infiltração, é um prédio muito velho, chovia, e rato. E era um rato, era uma razão, gente. Eu vi vários, era incrível. E a gente, né, vai lá e pega o material, eu pego, né? Você vai com sua mão ali, já se contaminou inteiro, sabe, sei lá que doenças que meu sistema imunológico teve que combater ali. Mas a gente cura muito mal, cuidava ali na época. E aí foi aquilo que a Miriam e a Ruth trouxeram, a gente tem que brigar. E aí eu fui brigando, consegui fazer com que a gestão entendesse que o arquivo não era um lugar de tirar xerox. Mas eu preciso que vai falar um pouquinho pra gente, ela tem um profissional de biblioteconomia na sua equipe? Você? Não tem mais uma pessoa? Não, acho que é a Cris então que me falou. Tem alguma orquestra que tem um profissional de biblioteconomia estagiando. Gente, maravilhoso, suga essa pessoa. Também está aprendendo, mas tem mais conhecimento que a gente em outra área, né? Então eu acho que hoje a gente tem que buscar conhecimento, seja em cursos livres, seja em cursos de extensão, a gente tem que buscar. Compra livro, faz esse que a Melissa sugeriu, compra livro, gente. A gente precisa se munir de ferramentas para poder brigar, para poder compreender melhor e para poder tratar melhor esse acervo que cada um de vocês tem.
Oi, gente, bom dia. Eu sou a Daniela, trabalho lá no acervo do musical do Instituto Bacarelli e, na verdade, sou cria do Instituto. Comecei no Instituto com 12 anos de idade. Não faço as contas, tá? Mas a gente está fazendo 29 anos já de Instituto. Enfim, e comecei na orquestra, fiz toda a minha formação musical desde os 12 anos como violinista da orquestra. Quem é de fora não conhece o Instituto Bacarelli, é uma ONG de música, hoje uma OS de música aqui de São Paulo, né? Que foi criada pelo maestro Silvio Bacarelli. Aqui eu vou fazer que nem um Toninho, desculpa, mas eu vou sair um pouquinho do protocolo. E eu dedico a minha participação aqui a ele, porque eu acho que ele deu o maior presente da minha vida, que foi a música, né? Sou moradora de Heliópolis e por isso que entrei no projeto, então fiquei 15 anos como violinista da orquestra. Tive a oportunidade de estudar com música com Antônio Ribeiro, então fiz toda a minha formação teórica com ele. E como professora de violino com o André Sanches, a Ilene Tokeshi, que foi minha última professora de violino. Então, assim, na música ainda bem que eu tive bons profissionais ali para me guiarem, né? E fazer com que essa paixão pela música fizesse com que, quando eu saísse da orquestra, por alguns motivos pessoais, achei, vai terminar minha carreira aqui, minha trajetória com música, veio um arquivo ali com um suporte para que eu pudesse continuar na música de uma forma diferente, mas sendo uma musicista ainda, né? Eu acho que isso é muito importante da gente frisar. Não foi porque eu não dei certo na orquestra, né? Eu saí da orquestra, foi algo consciente de se fazer. Amo música, amo tocar instrumento, mas agora que bom que eu não faço mais provas, né? Estou lá agora, já toco mais por prazer, né? E fazendo música de uma outra forma, porque nós arquivistas, no meu caso eu sou bibliotecária, depois eu fiz a graduação em biblioteconomia por conta do arquivo. Eu entrei no arquivo, só que lá, aliás, eu quero fazer uma pergunta antes. Tem alguém aqui que trabalha em arquivo do terceiro setor? Ninguém? Você? Só um, né? Isso, uma ONG, uma OS. Sim? Pouquíssimo, vocês estão vendo, né? Acho que até a gente poderia depois, enquanto come, pensarmos aí, porque a gente viu aqui no gráfico que são 50% das orquestras de São Paulo do terceiro setor, né? E aí eu vou respirar um pouco, porque eu vi o Toninho querido, a Miri, a Ruth aqui de orquestras tão renomadas, com problemas que a gente tem muito maiores no terceiro setor, porque é bem diferente, né? Não tem dinheiro nunca, a verdade é essa, né? Vamos falar a verdade assim, né? Nunca tem dinheiro, tá, gente? Nunca tem dinheiro. E se o maestro tal, Ana tá aqui, querida, uma querida, tema que ele quer fazer um Shostakovich, lógico, vamos fazer um Shostakovich, né? Se vira arquivista, é como se a gente fosse o responsável por não ter a partitura. Se a pessoa não quer alugar a partitura, estão gravando isso, gente? Por favor. Eu esqueci de perguntar essa parte. Vocês estão gravando isso? Eu achei muito legal, assim, faço parte do COB, agradeço a Gisele aqui, Carol, por todo esse trabalho, por reunir todas essas pessoas. A gente acaba se conhecendo, né? Meio que conheço a maioria de nome, mas o fato de podermos nos unir, eu acho que é muito importante, vai dar muita visibilidade e força para a nossa profissão, que muitas vezes não é vista. A verdade é essa, não é nem mal vista, não é vista. Mas não é vista quando tudo dá certo. Porque quando dá errado, é culpa do arquivo. Não é verdade? É ou não é? Então acho que é importante até a gente lamentarmos juntas também, né? É bom por isso também. Mas enfim, brincadeiras à parte, para nos unirmos mesmo e tentarmos com as nossas trocas de experiência. Tem aqui a OSESP, a fundação, a academia, que é uma divisão, né? Lá a gente cuida de tudo também. Mas eu cuido do dia a dia, da escola, com os instrumentos musicais, que também é responsabilidade do acervo. Por isso que eu nem chamo de arquivo, a gente nem chama de arquivo, porque não são só partituras, né? E toda a questão também, porque aqui a gente tem a mediateca, lá eu cuido de tudo também. Então, quando eu cheguei lá em 2013, eram caixas e caixas e caixas de doações. Muitas vezes a gente tinha tanta doação de material de piano, tanto, e a gente não tem aula de piano lá. Mas era assim, gente, 20, 30 caixas enormes. E aí até chegar e falar assim, olha, mas era da minha mãe. Eu falei, que legal, né? Olha, mas a gente não recebe, tenta um outro lugar, né? Tem todo um convencimento, vários protocolos e processos que a gente foi
construindo com o tempo e com o aprendizado. Foi muito aquilo também. Eu tive uma pessoa lá, que era o Vitório, né, que trabalhou muito tempo, acho que todo mundo conheceu, né, o Vitório, querido Vitório, também em memória já, que me ensinou muita coisa. Ele era músico também, era designer gráfico, então também trazia uma... Eu acho que é muito legal quando a gente consegue ser multidisciplinar com as coisas. Eu acho que depois a gente pode conversar um pouco mais sobre isso, sobre cursos. A nossa profissão tem que ser multidisciplinar, não dá para ser só músico, não dá para ser só bibliotecário, não dá para ser só arquivista. A gente precisa ser multidisciplinar, porque exige isso, né? E falando, eu vou falar mais de partituras, porque aqui nem tem como, né? Não faz sentido eu falar sobre instrumentos e outros tipos de guardas, né? Ou CDs, DVDs, enfim. Mas, quando o meu diretor me chamou e falou, olha, eu quero que você assuma, vamos conversar sobre. Mas ele fez todo um cadastro de CDs, DVDs, métodos que faziam sentido para a escola, né, lá para o Instituto, de partituras, e eu vi que, assim, precisava de algo mais. Eu não tinha know-how para, né? Eu sabia fazer, enquanto violinista, melhor ainda, quem é de cordas aqui sabe que muitas vezes as viradas mudam muita coisa, né? Então, enquanto violinista, eu já sabia olhar viradas, então, toda essa parte de análise, de marcação de arco, né, de cortes, isso daí eu sempre fiz muito bem. Aprendi a mexer no Photoshop, né? Fui atrás de cursos para mexer no Photoshop. Lá a gente usava o Finale, hoje a gente usa Sibelius, mas assim, tudo muito de ir atrás mesmo. Não vinha da gestão, nossa, você não quer fazer um curso? Vamos, né? Não era assim, a gente que foi atrás, né? E aí eu percebi que eu precisava de uma formação, mas para além daquilo. Principalmente o meu objetivo era organização e tratamento da informação. A gente, como tem muito costume de chamar, e até o Meli chamou um pouco a atenção sobre a nomenclatura, se é arquivista musical, se é musicotecário, se é bibliotecário musical, que aí é uma outra discussão que vai gerar bastante pano para a manga aí. Aqui em São Paulo, pasmo, né, mas não sei se todo mundo sabe disso, mas não temos graduação em arquivologia em São Paulo. Não temos. Né? Então, por conta disso, eu fui procurar o quê? Biblioteconomia. E fiz a graduação. E eu me surpreendi muito. Porque, na verdade, eu vi que fazia muito mais sentido do que as disciplinas de arquivologia e hoje, agora, né, ministrando aulas do técnico de arquivo, enfim. A biblioteconomia, a arquivologia e a museologia são consideradas áreas irmãs, então são muito próximas, né? Então, a gente tem disciplinas na graduação dessas outras áreas também. Mas na arquivologia, aquela questão dos arquivos corrente, temporalidade, não era o que fazia sentido para a minha documentação, que é lógico que vai ser sempre uma documentação corrente. Também a gente faz conservação, preservação e restauro de parte de documentos, de livros, de todo tipo de material, mas porque era um acervo multi-itens, né? Não tinha só um tipo de itens. Mas para a partitura, que era o meu foco, fez muito sentido. Então, eu fiz a minha graduação, o meu TCC, em catalogação de partituras, então eu me especializei nessa área técnica e me ajudou muito assim, a entender como fazer que aquele documento, como tratar aquele documento, como organizar para o uso. E para o uso de quem? Para o nosso uso, enquanto bibliotecários. Que a gente sabe que a gente não é que nem uma biblioteca que os usuários vão conseguir fazer o uso. Ainda é um sonho meu conseguir que eles possam pedir tudo, que nem em um catálogo de biblioteca, né? Que aí eu não vou ter que ficar toda hora voltando, fazendo as minhas colaboradoras lá, meus colegas, pergunta qual o bendito do concerto de violino que esse aluno quer. Porque, de Mozart, nossa, só tem um de Mozart. Não, tem que colocar o Opus, tem que... A gente está sempre ensinando também, nós somos educadores também, né? Então fez muito sentido, eu falei sobre catalogação de partituras, o que não. Vim aqui na USESP, entrevistei o Toninho em 2017 para o meu TCC, porque falavam quais os desafios de um acervo musical e do profissional que está nesse acervo. Mas eu também fui na biblioteca da ECA, porque enquanto bibliotecários, eles têm um acervo muito grande de partituras lá, porque a ECA vai ter um curso de música da USP. E eu vi como que um bibliotecário, como um músico aqui, né, o pessoal da USESP fazia, como uma bibliotecária também, uma instituição de renome que era a ECA fazia. E vi que, assim, juntar os dois mundos deu muito certo, deu um match bem perfeito, assim, né, na organização e no tratamento. Eu super recomendo. Acho que faz sentido para a questão da disseminação e da difusão da informação, porque eu acho que é muito do nosso papel também, enquanto aí disseminadores, enquanto agentes culturais que somos,
E depois eu já entrei no mestrado lá na ECA também, Ciência da Informação, e eu já achei que fazia super sentido, porque é música, comunicação e ciência da informação. Continuei falando sobre catalogação de partituras. Eu acho que é muito isso, sabe? É buscar, ir atrás. E eu acho que todo mundo aqui, dentro dos acervos, fazem isso, mas enquanto uma bibliotecária musical, enfim, do terceiro setor, eu vejo que os desafios são enormes, são muito parecidos ainda com o que foi falado pelos colegas aqui, grandes profissionais e exemplos para nós da área anteriormente, mas que a gente precisa, é isso mesmo, acho que foi a Billy que falou, não lembro se foi acho que foi a Ruth que falou, nós temos que brigar o tempo inteiro, vamos continuar brigando, infelizmente esse reconhecimento ele não vai vir tão fácil assim, mas que a gente consiga conquistar cada vez mais espaço através do quê? Da nossa formação, acho que é muito importante. Estou pensando em fazer um doutorado, aí a gente pisca, passa o tempo, né? Já faz quase 4 anos que eu me formei, falei, não, vou tirar um ano sabático, já está em 4 anos sabáticos e ainda estou cansada do mestrado, mas é isso. Temos que ir atrás e, acima de tudo, eu acho que temos que nos unir, né? E trocar as experiências, porque nós não devemos... Eu acho que às vezes na área, que é aquela, né, você é um pouco... Vou falar um pouquinho também, um desabafo assim um pouco mais, enfim, enfático. Eu acho que às vezes na área tem uma competição, eu não consigo entender muito bem, né? Não vou me abrir, não vou conversar, não sei. Eu acho que o COB está sendo muito primordial nesse sentido da gente realmente se abrir para conversar, para conhecer. E não para trocar PDF, a questão não é essa, mas muitas vezes a gente fala, olha, aqui eu faço assim. Quando eu vim entrevistar o Toninho, ele me falou da Mola, né? Inclusive, não sei se todo mundo conhece essa instituição. Nós temos nos Estados Unidos, eles fazem, todo mundo é bibliotecário musical lá, né? Para você trabalhar em arquivos, você tem que estudar música, lógico, e fazer depois biblioteconomia. Temos a MLA, que é a Music Library Association, né? Então, são todos bibliotecários. E eu acho que é muito por aí mesmo, gente. É a gente se unir, trocar experiências, e é bem importante a ciência da informação, tanto para a gestão quanto para o tratamento da documentação e principalmente para a disseminação. Bom dia, colegas. Queria parabenizar os parceiros aqui da mesa e parabenizar o COB pela iniciativa, que para a gente é essencial. Gisele, a organização desse evento provavelmente foi bem trabalhoso, né? E, enfim, eu trabalho com esse no Arquivo do Teatro Municipal há 16 anos, então é uma honra para mim estar aqui junto com tantos colegas, né, que estão nessa luta diária e quero parabenizar todos pelo trabalho de vocês, que eu tenho certeza que vocês fazem o possível dentro do alcance de vocês para desempenhar com a máxima decência essa função. A questão aqui a gente está abordando principalmente a questão da formação, né? E isso é uma coisa que sempre me afligiu também, porque eu comecei, como falei, 16 anos atrás. Nossa, é uma honra estar aqui numa sala assim, cercado de colegas, assim, nunca imaginei isso. A gente começou, também não tinha precário, questão de redes sociais, assim, a gente se sentia numa ilha ali, não tinha contato eventual ali por e-mail, né? E, assim, a gente vai encontrando nossos caminhos. Passei também por muitas dificuldades que a Miri citou, de mudança de gestão, aí a gente tem que adaptar, comunicar, né, as especificidades desse trabalho para os gestores novos, que eventualmente estão começando também, né? São grandes dificuldades que a gente tem. Eu queria, para começar, mostrar só a título de curiosidade, a princípio. Eu pensei num recorte eu ia até projetar, mas eu acho que eu posso ler aqui para vocês, do Jornal do Brasil, de 1931, e tem um decreto de criação da Orquestra Sinfônica do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, né? 1931, gente. Está aqui, foi criada aqui a Orquestra do Teatro, não sei o quê, e
dentre um dos tópicos aqui, tá, o pessoal docente terá como auxiliares 2 pianistas acompanhadores, um para o curso de canto coral e outro para a escola de dança, e um auxiliar de serviço de cópias e arquivo do corpo orquestral. 1981, quase 100 anos depois, a gente ainda está aqui com tantas lutas, tendo que se reunir, sabe, todo mundo deixando seus afazeres e vindo aqui para a gente refletir, né? Como a gente não evoluiu tanto, né, depois de tanto tempo, né? Claro, a gente pensa, aí eu já volto a falar também uma questão que eu me incomodava também no início com essa arquivo, você chama de arquivista. Por quê? Eu não me sentia digno de ser chamado de arquivista, porque existe uma graduação hoje. Mas todo mundo diz, arquivista. Mas assim, eu sentia que o que eu fazia era importante para a organização, né? E era muito específico. E também eu imaginava, eu tinha certeza que um arquivista que viesse de formação de ecologia viesse ocupar lá a minha função e ia ficar completamente perdido, né? E nesse aspecto eu compartilho da opinião que foi colocada pelo nosso colega, o Antônio, que é essencial o conhecimento musical, parece, né? Eu penso assim que pelo menos o responsável, tudo bem que a gente tenha níveis de conhecimentos assim, diferentes dentro do equipe, mas o ideal é que ele tenha um conhecimento assim, próximo, equivalente ao maestro. Assim. Tudo bem que ele não precisa performar que nem um maestro, ele não precisa reger, mas ele precisa conhecer, saber tudo o que está acontecendo, todos os instrumentos que estão tocando, e às vezes até mais adiante do que o maestro. O maestro está envolvido na performance, mas a gente tem que meio que traduzir um material que foi de uma outra linguagem, de um outro período, né? Que a gente sabe que a música ela tem mudanças assim da prática mesmo, né? Na grafia. Então a gente meio que traduz aquilo para a linguagem da performance que o pessoal de hoje, os que estão atuando hoje, né? Então me choca, sempre me chocou, a gente está tão pouco evoluído nesse aspecto, né? Aí eu penso, poxa, como é que seria a formação? Para a maioria aqui eu acredito que seja como foi falado, na marra, né? A gente vai trabalhando e acaba aprendendo. E a gente organizou lá no Teatro Municipal, uns 2 anos atrás, um encontro também parecido com esse, foi um pouco menor realmente, né? A gente vieram pessoas de fora, mas mais as orquestras lá do Rio de Janeiro. E a gente citando, eu comecei a pesquisar ali aqueles textos todos que tem no site da Moura, né, para tentar, né, me situar nesse ambiente. E uma das questões que me chamou a atenção era, até o momento não existem cursos dedicados à formação arquivista musical. Coloquei isso lá no nosso encontro. Aí o nosso colega, o Diogo Pereira, da Petrobras Sinfônica, ele fez uma reflexão dura, mas eu tive que concordar com ele. Ele falou, olha, isso é bacana, é importante demais, mas qual é a situação que a gente está? Quantos postos de trabalho tem? Por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, a gente tinha, vamos dizer, 4 orquestras profissionais lá. Vamos dizer uma média de 1, 2 funcionários em cada um, alguns com um pouco mais, outros com um pouco menos. Uma cidade do porte do Rio de Janeiro, pouco mais de 10 postos de trabalho, então não há uma justificativa para uma criação de um curso regular, né? Foi duro constatar isso, mas é uma certa verdade, né? Mas o conhecimento ele precisa ser desenvolvido, né? De que formas? Achei super válido essa criação de cursos, como a Raíssa desenvolveu, né? E alguns outros cursos esporádicos que acontecem, é o que a gente tem no momento, né? A gente tem também algumas iniciativas que ajudaram muito. Eu não conheci o trabalho do colega César, eu quero conhecer, quero ler. Eu tive contato com o trabalho de uma pesquisadora que acabou de defender o mestrado na UF,
Não sei se vocês chegaram a ler a Natália Tortorella, com a dissertação dela aqui. Acabou de sair, a coisa é bem recente, né? E ela basicamente, eu vou ler o título do trabalho aqui para vocês. Atuação do bibliotecário nos acervos constituídos para grupos musicais. Natália Tortorella dos Santos, da UF, que não tiver interesse. Eu tinha esses questionamentos, trabalhando, tendo esses questionamentos, assim, em algum momento eu queria explorar um pouco isso, porque eu ainda me incomodava com essa dificuldade de nomenclatura, arquivo. Por um lado, o arquivo atendia, porque se a gente não tem uma atuação de um arquivista, séculos atrás, a gente não ia ter a preservação das obras que a gente tem hoje, que a gente encontra sinfonias, né? Então isso foi um trabalho que foi geralmente delegado aos arquivos, arquivistas, né, das instituições. E a resposta veio até mim, né? A resposta, na verdade, a resposta mais perguntas do que resposta, né? Sempre, né? E porque ela veio fazer trabalho de campo com a gente. Ela veio lá, ela me procurou, falou: olha, estou escrevendo uma tese, uma dissertação sobre isso e tal, e queria ficar com vocês aqui fazendo trabalho de campo e tal. Eu falei: poxa, maravilha, chega aí. E aí ela ficou uns 2, 3 meses, ela ia uma frequência regular lá, como uma funcionária do arquivo com a gente. E, assim, eventualmente até colaborando, mas ela ficava mais observando. E ela fez também, eu sei que ela fez entrevistas, alguns colegas talvez aqui, presentes aqui tenham respondido ao questionário dela, né? E sim, enfim, vale a pena que a gente leia. Mas o que mais eu estava querendo trazer para cá é essa questão da dificuldade com a nomenclatura, né? Porque ela trouxe que internacionalmente há um maior consenso com o termo performance librarian, né? Um bibliotecário de performance. Mas aqui no Brasil a gente vê termos muito diferentes, por exemplo, acervo de partituras, acervo musical, arquivo de partituras, arquivo musical, centro de documentação musical, que eu acho interessante, gabinete de documentação musical, mediateca, musicoteca, né? Ou seja, a gente trabalha com isso diariamente, mas a gente ainda está com algumas lacunas para a gente preencher na nossa fazer diário, né? Enfim, mas a gente tem que atender as instituições, claro, como o amigo falou, com o máximo de postura profissional possível para a gente se valorizar, sendo chato, sim, quando tem que ser, e tendo que lidar com o que as instituições oferecem no momento. O que a gente tem para hoje, eu acredito, seja de formar equipes multidisciplinares. Assim, como a gente está resolvendo isso lá no Teatro Municipal do Rio, a gente tem um total de 5 funcionários, 4 com conhecimento musical, que a gente realmente exige o conhecimento musical, e um que já foi uma pessoa de arquivo, e eventualmente uma colaboração que a gente tinha com o centro de documentação lá. E atualmente a gente está com uma museóloga, que ajuda com o tratamento assim, do suporte físico do papel mesmo, né? Para a gente é interessante. Eu acho que cada acervo, cada grupo musical vai exigir uma equipe para atender a sua demanda. Como a gente tem, vamos dizer, umas peças antigas, onde, como a Mili falou, muitas marcas de performance, que tem que ser... É a nossa função apresentar. A gente não pode apagar isso, né? Por mais que a gente eventualmente não utilize, porque a questão do suporte não está mais adequado, né? Mas se a gente está apagando isso, o que a gente está fazendo? A gente está apagando uma história, né? Então, o ideal é que a gente preserve isso, porque a gente tem muitos documentos antigos, a gente tem peças que foram estreadas lá e, eventualmente, alguns pesquisadores
nos procuram e encontram. Poxa, eu não consegui encontrar nem com os herdeiros, não consegui, mas encontrei aqui. Poxa, que maravilha. Eu acho que assim, eu vejo essas peças, a gente meio que separa essas peças que a gente reconhece mais raras como um bote de salva-vida para elas. A gente não é o lugar certo para elas ficarem condicionadas e preservadas. Mas a gente está dando uma boia ali para ela ficar ali e eventualmente dar o acesso ali, a pessoa, a comunidade musical ter acesso àquela partitura. Então, uma equipe multidisciplinar ajuda. Só que, eventualmente, um acervo menor ou uma condição futura pode mudar um pouco essa questão. O do conhecimento musical eu acho que vai ser necessário ainda e sempre. Porém, vou colocar uma situação hipotética aqui. É uma orquestra pequena, grupo reduzido, e a orquestra só toca com suporte de tablet, não usa papel. Começou, só toca com tablet, eles compraram, ou alugaram, sei lá como, só toca e nem tem acervo físico. Então, talvez o museólogo, o arquivista, não tenha tanto espaço de trabalho ali. Né? Talvez até a gente tenha que trazer um outro profissional ali, um profissional de informática ali para fazer operacionalizar aquilo ali de uma forma melhor, né? Então, aí nesses casos específicos, então cada equipe, na minha visão, estou fazendo aqui uma contribuição assim, humilde dentro do pouco que eu vivi, né? Então eu acredito que cada acervo vai exigir uma equipe. Como a gente não, eventualmente, é muito difícil a formação musical e a formação de arqueologia musical, elas são muito específicas e são muito densas, muito complexas. Então, dificilmente a gente vai conseguir congregar numa área só. Então, o que eu acho que a gente pode fazer, o que eu acho um caminho legal, é que você se aperfeiçoou em uma, por exemplo, eu sou músico, tá? Isso é a página musical. Só que eu vou aos poucos ampliando o meu conhecimento das outras áreas. Poxa, eu estou aprendendo um pouquinho da museologia, aprendendo um pouquinho da arqueologia, da biblioteconomia, com o contato ali de trabalho. Ao mesmo tempo, quem trabalha, o profissional dessa área de ciência da informação, ela aos pouquinhos vai ampliando o seu conhecimento. Poxa, legal, esse aqui é um instrumento, esse aqui são os naipes, esse aqui é uma grade de maestro, esse aqui é uma parte coral e tal. Então, os profissionais vão ampliando um pouquinho esse conhecimento. E isso é super interessante, isso é motivador também. Porque uma coisa que eu acho que me motiva nesse trabalho, realmente, alguns momentos é bem pesado. Como o Antônio falou, tem que ter uma estrutura realmente psicológica para aguentar, porque são demandas que você tem que controlar, gestão de recursos com prazo e problemas artísticos, com problema de estrutura da gestão. Então, aquilo acompanha a gente vai para o nosso descanso, mas muitas vezes a nossa cabeça não consegue desconectar um pouquinho, né? Eu acredito que vocês vão passar por isso também. Mas, enfim, aí acredito que a gente ampliando um pouco nossa área de atuação, a gente vai ficando um profissional um pouco mais qualificado e tal. E também a gente pode fazer como a Ruth citou, a gente faz isso também. A gente tem um programa de estágio lá. A gente recebe estagiário, né? A gente chama de estagiário. Ele é vinculado a uma faculdade, ou seja, recebe bolsa, né? É um caminho para ele aprender. E ele atua com a gente, ele colabora e tal. E já tivemos estagiários que saíram lá do teatro e conseguiram vagas em orquestras até na USB, né? E é um caminho, né? Alguém quer complementar? Bom, eu acho que deu para a gente entender que concordamos que música é essencial, afinal se trata de sobre de arquivos musicais. Então, como o Antônio trouxe mais cedo, o conhecimento musical ele é de suma importância, mas tem se discutido cada vez mais de podemos ir além, né? A gente pode fazer mais do que isso, podemos integrar outros conhecimentos dentro das nossas práticas. E diante disso, eu queria trazer para vocês o questionamento de, ok, a partir daí, o que vocês acham que seria qual seria uma formação continuada importante? O que eu acho que era importante e é preciso ser ressaltado?
aqui desde o início, a gente precisa buscar mais conhecimento. A gente precisa. E talvez somos todos músicos, acredito que a maioria aqui, todos músicos, talvez nessa parte estejamos todos já 100%. Obviamente que a gente sabe que não, né? Mas vamos considerar que estamos, né? Então, eu acredito que a gente precisa começar a pensar em como fazer, como preservar. Então, eu vou estudar sobre digitalização, porque digitalizar uma partitura não é só colocar ali nessa máquina de notas. Como é que eu vou manter isso arquivado dentro da onde? Como funciona? Contando uma situação bem ruim que eu tive alguns anos atrás, na Prefeitura de Campinas, a gente tem algo como se fosse um Google Drive da Prefeitura. E ele tem as ferramentas de Word, Excel e tudo mais, e então o nosso catálogo, que era um arquivo de Excel no computador, então o risco de perder todo o meu acervo, já tinha 2.000 obras, era gigantesco. Vamos colocar ele nesse drive, porque a gente tinha que usar o drive da Prefeitura. E passamos a usar o drive da Prefeitura, que funciona muito parecido com o do Google. E a gente descobriu da pior maneira possível que eu não poderia ter 2 pessoas mexendo ao mesmo tempo online naquilo. Porque o que eu mexia e salvava, estava tudo perfeito. Só que o dele estava aberto. Ele abriu logo 5 minutos depois do que eu abri. Não está atualizando na máquina dele, online, mesmo sendo online, não estava atualizando na máquina dele, o que eu estava fazendo ao mesmo tempo que ele. O último a salvar, o último a desligar aquela página, salvava o que tinha sido feito. Virava o arquivo vigente, como se diz, o que estaria funcionando. Então nós descobrimos da pior forma possível, porque eu falei, gente, mas eu tenho certeza, eu coloquei toda essa parte aqui no catálogo, eu atualizei isso aqui. Não, mas não está aqui, como é possível? E aí a gente vai fazer esse teste. E a gente viu que o que um mexe aqui, o outro mexe ali, desfaz. Né? Porque não considera, a minha máquina não considera o que o outro colega está fazendo. Tiramos dali imediatamente, porque a gente ia perder muita informação. Preservação digital. Um outro ponto que eu acho que passou da hora da gente ter conhecimento e conhecimento aprofundado sobre direitos autorais e legislação, porque a gente lida com isso, gente, o tempo todo. E a culpa é do arquivista, sim, nesse caso. Colocar um material que está protegido para uso, a hora que estourar, que vier bater na porta e falar, escuta, vocês usaram, vocês estão fazendo isso? O arquivista tem que responder. É dele. É dele isso. E a gestão às vezes fala, não, vamos deixar passar. Quantas vezes a gente já ouviu isso aqui? Não sou eu só assim. Né? Ninguém nem vai saber que a gente está tocando aqui. Vai saber, gente. Pode até não passar em branco, porque, mas a minha orquestra é uma cidade do interior que ninguém nunca ouviu falar. Tudo bem, mas está errado. Começa assim, a gente começa fazendo errado. É como o amigo falou, a gente tem que ser melhor. E ser o melhor significa, às vezes, dar a dura notícia para a gestão de que não vai rolar. De que, a menos que se faça da maneira certa. Aí a gente entra no problema. Não tem verba? A maioria das orquestras não tem verba. Cultura no Brasil não tem verba, gente. A realidade da USESP, do Teatro Municipal, da Filarmônica, não é a realidade da maioria aqui, não é. A gente sabe disso. A orquestra pública, que tem a questão da burocracia toda, né, para se fazer uma contratação, para se pagar um aluguel de uma obra. É complicado. Aí eu tenho que pensar em prazos. Então, o arquivista ele precisa entender sobre tudo isso e ter a visão estratégica. Precisa ter visão estratégica. Precisa entender do orçamento da instituição. Não precisa saber do orçamento que está pagando todas. Quais são as possibilidades? Em Campinas a gente tem a problemática de que fica muito complicado para eu abrir um processo, que é todo burocrático, para contratar, para alugar o material com uma empresa do exterior. Eu consigo achar um representante no Brasil que facilita o processo? Tudo isso a gente tem que pensar, cada um dentro da sua realidade, óbvio. As orquestras trabalham de diferentes maneiras e com diferentes repertórios,
mas são coisas que são importantes da gente pensar. Então, eu preciso ter a visão estratégica, eu preciso ter flexibilidade, capacidade de solucionar problemas assim, né? Que muitas vezes é um solista que trocou de última hora, é a versão da partitura que o maestro falou que era um negócio, mas na verdade ele queria outro. Quantas vezes a gente passou por isso já? O músico, o trompetista que prefere ler a partitura e para trompete em dó. Tem essas questões. Cada orquestra tem a sua questão. Eu conheço os músicos da minha orquestra, é o que eu estava falando, conhece, tem que conhecer. Você tem que saber as necessidades de cada um deles. Nós tínhamos um músico na casa, já se aposentou, que ele gostava do papel amarelo. A orquestra não tem verba para comprar o papel amarelo, a gente recebe o papel branco. Então ele entendia, preferia, ele deixava um pacote de papel amarelo lá. E a gente preparava o material dele naquele papel amarelo. Porque ele achava que daquela maneira ele conseguiria ter uma performance melhor. Qual o tamanho da partitura? Porque tem músicos que estão cada dia mais... Aí eu também, inclusive, estava tentando olhar aqui os slides aquela hora, não enxergava. E é isso, gente. A gente tem que entender as necessidades e adaptar às nossas realidades. Então, eu acho que é isso. Concordo com tudo que a Carol falou, acho que é isso mesmo. Essa questão de digitalização, não tem como a gente correr disso, né, gente? O colega falou aqui sobre uma orquestra inteira só com um tablet. Não sei se ainda vai ser uma realidade pra gente, se está perto, o que vocês acham? Pode ser até uma outra discussão. Eu acho que não também, né? Estou bem sincero, eu acho que ficou bem hipotético mesmo, acho que não, porque se está difícil comprar um papel amarelo, para comprar um tablet vai ser complicado, né? Mas, por exemplo, falando de conhecer os músicos, né? A gente tem diversos músicos, né? Diversas personalidades e a gente tenta atender todos da melhor forma. Só relembrando, o Toninho lá, a gente tem 3 dias para eles, tá? Mas pensa se eles... Aí a gente colocou assim, esse foi o problema. Observação. Para casos extremos, fazemos algumas exceções. Adivinha quais são os casos que a gente mais? Né? Droga. Estou tentando tirar essa observação porque os 3 dias, muitas vezes, a exceção virou regra. A verdade é essa, né? O Vitório gostava de falar, gente, aqui não é pastelaria, o meu outro coordenador, né? Porque ele falava, você chega na pastelaria, você pede, me dá um pastel. Aí a gente brinca com isso até hoje, né? Gente, mas vocês estão fazendo pastelaria de novo, mas é isso, né? Eu acho que é pensar nessa questão de digitalização. A gente teve um problema muito sério lá, de usar um HD, mas um HD externo da própria instituição, e aconteceu um problema com o no break, e simplesmente a gente perdeu quase metade do nosso acervo digital. Isso foi um pouquinho antes da pandemia. Eu até hoje não consegui digitalizar tudo o que eu perdi. Porque, novamente, a gente tem questões de poucas pessoas. Lá a gente tem 3 pessoas comigo. Para dar conta de toda a parte documental e também a parte da escola e a parte instrumental. Então, assim, trabalhamos com equipes reduzidas, né? Muitas vezes fazendo um excelente trabalho, não tenho dúvidas. Muitas vezes a gente fazia as anotações dos músicos. Eu falei, gente, agora chega, não dá. Não dá porque não temos braço para tal, né? Não temos. Mas essa questão da digitalização é muito importante. A gente tem vários cursos. Eu falei aqui sobre arqueologia, sobre biblioteconomia, sobre até museologia. Mas será que agora, onde eu estou na minha carreira, tem como eu voltar e fazer uma graduação? Muitas vezes não. Mas temos vários cursos de pós-graduação e cursos que a gente chama de média duração, de cursos de extensão que são possíveis de serem feitos, alguns até gratuitos. Então é aquilo, eu acho que o mais importante, qual a formação mais do que isso o que faz sentido que meu colega falou para a minha realidade e onde eu posso conseguir isso, como que eu posso fazer para conseguir isso? Né? É através de ver aí como que eu vou fazer cursos para digitalizar, para guardar. A gente perdeu tudo do nosso HD. Hoje em dia é tudo na nuvem. Tá tudo resolvido. Vocês já tentaram editar na nuvem? Tem como fazer edição na nuvem? Bem difícil, né? É bem mais complicado. Aí você tem que o quê? Você tem que baixar, fazer edição. Mas enfim, temos que tentar fazer... eu acho que a formação ideal é aquela que vai atender às minhas demandas. Não só do meu arquivo, mas principalmente do meu usuário. Né? O que o meu usuário precisa?
Eu também tenho lá, que a gente fala, eu falo alunos, né, mas são músicos, porque são alunos, são músicos, né, mas eu tenho músicos que ele tem uma partitura só para ele, porque ele fez uma operação do olho, não deu muito certo, ele tem a partitura só dele, é um violinista, a gente faz uma parte a mais para ele. O outro comprou um tablet, o outro trompetista, e ele quer que eu mande tudo para ele no tablet, a gente manda. Então assim, também tem essa questão mais personalizada, que eu acho que faz parte do nosso trabalho também. Como tem maestros que querem a partitura em A3, mas eu quero que você coloque todas as minhas anotações. Outra questão que eu acho muito importante, depois a gente pode ver uma forma de ter um acervo digital para a gente colocar as indicações que a gente está falando aqui. Acho que é legal a gente pensar, o que vocês acham, né? Depois eu gostaria de compartilhar lá o meu TCC. A dissertação ela é bem mais para a área de biblioteconomia, né? Eu foquei mais, mas também posso compartilhar. Mas o TCC que eu fiz aqui, a entrevista com o Toninho, eu acho que eu vi o Heron aqui também, né? Eu também entrevistei mais bibliotecários da ECA. Eu falo bastante sobre essas questões de marcações, né? Por exemplo, tem partituras que tem lá as marcações, e aí você guarda e você não coloca. Mas quem fez aquelas marcações? Que maestro fez aquela marcação? Onde a gente coloca essa informação? Por isso que eu acho que também essa questão da catalogação em si é muito importante, da descrição. Porque não tem como você colocar tudo no papel. Como você for buscar? Você vai olhar lá no seu papel, no seu arquivo, no seu acervo dos deslizantes enorme. Voltou aquele maestro e ele já tinha umas arcadas que ele gostava, que era tal. Onde está marcado isso? Na época que eu comecei a trabalhar com a questão lá da digitalização do cadastro, da catalogação das partituras, o software de gestão bibliotecária ele é focado principalmente em itens bibliográficos, né? Então vamos ter ali todos os campos que a gente precisa para catalogar uma partitura, fato. Então a gente faz o quê? A gente faz adequações, certo? E aí você vai falar com o desenvolvedor, olha, eu precisaria desse, para fazer campos, né, que a gente precisa para colocar os campos, inserir os campos. Nossa, eu fiz todo um trabalho, gente. Coloquei, fiz ali, nossa, dava já um TCC, assim, de campos que a gente precisaria, explicando por quê. Nossa, eles adoraram, a desenvolvedora do software adorou. Falou, podemos fazer todas essas customizações pela bagatela de R$30.000. Era assim, um negócio assim, né? Colocar alguns campos, seria uma coisa boa para eles, porque eles poderiam até vender para outras, oferecer para outras instituições, vocês não acham? Mas assim, na época, eu estou falando assim um preço, mas era algo assim bem surreal, tá? Não, claro, nossa, que maravilha o seu trabalho, R$30.000. Eu falei, eu que quero cobrar por ter feito esse trabalho aqui para vocês, e vocês querem me cobrar para fazer uma customização que seria boa. Mas então, a gente tem todos esses percalços, assim. Então, acho que o mais importante é o que faz sentido, quais são as minhas demandas, e ir atrás mesmo, tem várias pós. Em arqueologia tem várias pós, né? Aliás, eu falei para a Carol falar uma coisa, ela tinha esquecido, ela vai falar. Dentro do COB a gente tem um grupo de trabalho de arquivistas, né? Por questão de arquivos. E tem alguns profissionais que estão aqui, a Raíssa também fez parte, a Dani, que mais? A Ana ajudou a gente com alguns documentos importantes, que inclusive vocês podem acessar pelo QR Code um documento ali, que já temos, como se fosse um guia prático para nós, um código de ética, sabe? Para a gente se respaldar, inclusive dentro das nossas orquestras com os nossos colegas. Mas a gente também está fazendo uma proposta de um curso de extensão. Estamos lá nos debates, né? Está sendo muito bacana, porque tem algumas coisas que eu pensava de um jeito e eu falava, não, eu penso assim, não aceito. E aí ali nas nossas trocas a gente começa a ter, mudar um pouquinho, né, a visão. Mais ou menos isso que está acontecendo hoje aqui, eu tenho certeza que para todos nós vai ser isso. E a gente também está pensando justamente, está elaborando esse curso de extensão também para nós, para que a gente dê uma levantada aqui na nossa categoria. Eu acho que é isso. Lembrando mais da pergunta, né, da Letícia, mas eu acho que a minha fala foi mais nesse sentido mesmo, né? Então, eu acho que se vocês não se importarem, se vocês pudessem abrir para as perguntas já, acho que por mim está bom. Tem uma discussão.
Aí você já começa. A bibliotecária sempre vai catalogar tudo, vocês viram? Já do pessoal de ciências da informação. Bom, eu acho que, encerrando, antes que a gente abre para o restante, eu gostaria de fazer um comentário eu sou fruto de uma formação interdisciplinar. Eu sei o quanto isso fez diferença para mim enquanto profissional que atua em um acervo musical. Então, eu fui muito feliz em ver discussões assim começarem a acontecer, da gente entender o quanto isso faz diferença para a nossa área e o quanto a gente já faz bastante, mas que nós podemos fazer mais. Eu acho que o que a gente principalmente pode levar dessa manhã de discussões, tanto da primeira quanto da segunda mesa, é que as dificuldades, claro, eu vou te falar na mesa mais cedo, de que a gente vai brigar com a gestão, a gente tem que se provar muitas das vezes nos nossos cargos, mas também é muito importante, e a maioria das vezes, o que acontece é a gente brigar com a gente mesmo, de entender quais são os nossos limites e ir atrás de melhorias dos nossos próprios limites, superar os nossos limites e, às vezes, entender de estou fazendo um bom trabalho, mas posso fazer mais. Eu acho que isso faz bastante diferença na nossa área, quando a gente entende que a gente pode fazer mais e que muitas das vezes a gente vai precisar de outra pessoa para isso, e aí esse encontro faz total diferença, para que a gente entenda que a gente pode fazer além de um trabalho que já é muito bem feito. A gente sabe que a gente aguenta muita coisa por aí na nossa área. Mas para a gente encerrar, antes que tenhamos perguntas, como vocês acham, e aí a Carol já trouxe um pouco para a gente do que a COB planeja para o futuro, e é bom que a gente fique de olho. Mas como vocês acham que a gente pode concretizar isso? Quais ações a gente pode levar para além desse evento, para o futuro, como a iniciativa da COB de, beleza, fizemos um encontro, conversamos, debatemos, falamos muitas coisas. O que vai acontecer amanhã? Que todo mundo volta para os seus arquivos. O que vai acontecer depois daqui? O que a gente vai levar? O que a gente pode fazer para que não seja apenas um dia de conversa, mas sim que seja uma evolução para a nossa área? Será que a gente consegue fazer uma organização de arquivistas, uma coisa mais permanente, né? Porque a gente tem eu fiquei feliz quando eu entrei naquele grupo de WhatsApp, né? Eu me senti acolhido, né? E as discussões ali fazem todo sentido para mim, então. E eu acho que seria legal a gente ter uma organização mais formal, talvez, né? Porque muitas instituições não conseguem nem receber direito a pessoa, um profissional desse. Aí você entra com um cargo de um genérico, um coordenador técnico, não sei o quê, um carregado, entendeu? Então, não sei, alguma coisa que formalizasse mais a nossa atuação. Eu acho que seria interessante a gente pensar em ações nesse sentido. Talvez após esse encontro a gente consiga realizar alguma coisa. Esperamos que sim. Uma outra coisa que o nosso grupo de trabalho sobre arquivos dentro do COB está procurando é que a gente tenha um reconhecimento formal da profissão no Brasil, através da criação do Código Brasileiro de Ocupações, no CBO. A gente não é tão simples, assim, é simples, isso é lápide. Não é tão simples porque a gente entra naquela questão aqui da... Como é que vai chamar? Vai chamar arquivista? Vai chamar bibliotecário? Se arquivista ele vai estar dentro da aba do CBO de arquivologia, ele vai estar dentro da música. São coisas que, né, a gente tem que pensar, tem que elaborar, tem que chegar com uma coisa, a estratégia bem organizada, justamente para que a gente possa ter sucesso em breve, assim, né? Mas eu acho que a gente criar redes de colaboração, como o nosso grupo do WhatsApp, que é bastante informal e que, nesse momento, depois da fala da Miriam, eu acho que não é chata não, Miriam, você é maravilhosa. Eu quero que pessoas mais chatas como a Miriam, porque a gente precisa entender que a nossa rede de colaboração vai além de eu vou te mandar um PDF. Né? E a gente tem dentro daquele grupo alguns
momentos de desabafos, alguns momentos de questionamentos, alguns momentos de não concordo com isso. E isso é importante, gerar debate. Então, talvez criar uma rede de colaboração um pouco mais formalizada. A gente tem aqui a Ana como representante aqui na América Latina do MOLA, né? Depois ela vai falar. Então, assim, a gente tem acesso aqui, a gente tem como construir isso, né? E aí, na hora que a gente esteve aqui, a gente lembrar de que podemos trabalhar com cooperação e buscar juntos esse reconhecimento para essa profissão, né? Às vezes a gente fala assim, eu não estou aqui permanentemente, eu estou de passagem, eu sou um estagiário, ou estou fazendo isso por enquanto, mas quero trabalhar com outra coisa da vida, mas a gente tem que deixar alguma coisa para quem vem depois, né? Eu trabalhei durante 15 anos no arquivo, tentei melhorar, fiz o máximo que eu pude. Temos o pessoal do arquivo daqui de lá que sabe, não está 100% o arquivo lá. Não deixei perfeito, maravilhoso, como a Mili deixou para todo mundo aqui na USESP, no Teatro Municipal. Mas eu andei um pouco, né? E os próximos que vêm precisam continuar trilhando um caminho, achar outros caminhos, porque eu acho que eu não sou a senhora da razão, eu não entendo tanto assim, mas entendo bastante, mas assim, eu acho que poderia aprofundar mais o meu conhecimento também, e as pessoas que ficam e permanecem, elas têm uma base já para começar e desenvolver um outro trabalho. Então, que a gente possa levar para as nossas orquestras aqui mais debate, mais conhecimento, mais questionamento, mais força para brigar pelo espaço e reconhecimento de vocês. Dentro da Orquestra de Campinas, eu já fui a menina do Xerox e eu lutei, e hoje tanto os músicos quanto a gestão reconhecem a importância do arquivo dentro da Orquestra de Campinas. Temos ainda algumas dificuldades que aí se norteiam pela questão de ser uma orquestra pública e da falta de verba, mas a gente está galgando um caminho. E o reconhecimento deste setor dentro da Orquestra de Campinas a gente conquistou. Então, que outras orquestras possam conseguir esse reconhecimento também. E compartilhem com a gente também, né? A gente está falando tantas coisas interessantes aqui, você fala, mas eu tenho uma pesquisa de tal área, olha, eu desenvolvi isso. Compartilhem com a gente, né? Que seja através do qual a gente lança para todo mundo, que seja, quero fazer parte desse grupo de trabalho, como é que eu posso contribuir, como é que a gente abre o espaço, a gente abre o diálogo. Então eu acho que a rede de colaboração que a gente tem que formar aqui é o que tem que nortear a nossa vida daqui para frente. Concordo, acho que a gente está dando o primeiro passo aqui, um passo bem importante, de saber que sozinhos não vamos continuar sofrendo com os mesmos males, né? Sendo que a gente poderia se ajudar, e todas as grandes iniciativas vêm a partir de grupos de trabalho, grupos de discussões, isso desde que o mundo é mundo. Lá fora isso é muito praticado, e a gente precisa ir atrás de poderes que deram certo. Então, se a gente se unir, se nós nos unirmos e trocarmos e discutirmos também, porque é a partir disso que vem o crescimento, né? Porque se todo mundo pensasse igual, não teria porquê, né? A gente se unir. Então, acho que isso é muito importante. O primeiro passo está sendo dado aqui, não só como musicista, mas principalmente também da área da ciência da informação, como bibliotecária. Eu gostaria de dizer que o tema dessa mesa era música ou biblioteconomia, certo? E eu acho que não tem que ser um. A gente tem que usar o E. Biblioteconomia, museologia, arquivologia, tudo que fizer sentido para o nosso trabalho, para a nossa produção, para o nosso crescimento. Vamos trocar. Olha, eu vi um curso tal, é online, né? Tem bastante coisa online muito boa. Outra coisa, aqui a gente tem bastante gestores, abram os acervos de vocês, principalmente quem tem a possibilidade de contratar um estagiário de museologia, de biblioteconomia, de arquivologia. Mas eu só contrato músico. Aqui na USESP a gente tem meu amigo Gabriel, que trabalhou aqui na musicoteca, aqui com o Toninho, com o pessoal aqui, bibliotecário, e muitas vezes também o contrário pode acontecer. Pessoas da ciência da informação que vão se especializar em música também, né? Eu acho que é importante essa interdisciplinaridade, essa multidisciplinaridade é muito importante para o nosso crescimento.
Porque a cultura ela já é multidisciplinar, a música ela já é multidisciplinar. Então nós precisamos de toda a técnica musical, mas precisamos também das outras profissões, das outras áreas que venham aí subsidiar que a gente se desenvolva cada vez mais. Então abram os arquivos de vocês também, vejam o que o bibliotecário faz. Ele só guarda livro? A gente escuta muito isso. Fazer uma graduação para guardar livro, olha, até para guardar livro não é tão simples assim não, tá? Então vai lá ver toda a tabela de classificação, Então acho que também é importante depois a gente discutir como organizar os nossos acervos, como catalogar as nossas informações, como fazer com que isso fique acessível para que porque eu penso, hoje eu estou lá no instituto, se eu sair, vão ter que ficar me ligando e perguntar onde você guarda tal coisa. Mas o que estava isso? Mas onde que está escrito essa informação? Não, a informação ela precisa ser para todos, ela tem que ser algo que seja acessível, né? É isso, é importante. Mas se eu fizer isso, eu vou perder meu emprego. Não vai. Se você é um bom profissional, você sempre vai estar bem colocado, né? Mas eu acho que é isso, é a gente pensar na nossa formação, pensar em somar e não em subtrair. E acho que isso, e unidos e com grupos de trabalho, a gente vai conquistar muito mais coisas. Bom, a gente está chegando ao fim da nossa mesa. Acho que deu para a gente discutir bastante e pensar bastante sobre o que a música e a ciência da informação pode fazer pela nossa área. Vocês querem alguma consideração final? Não? Eu acho que é isso. Vale da gente levar daqui o que faremos depois. Eu acho que essa é a grande pergunta. Não dá pra gente só debater e conversar e chegar a conclusões de precisamos fazer coisas e na semana que vem não fazermos nada. Então, é isso. É um desafio pessoal e pessoalmente isso leva uma evolução de toda a nossa área. Então, realmente aproveitar a oportunidade para conhecer pessoas e entender que nós estamos aqui, a gente existe, a área existe.